E bora para nossa live de hoje. Pessoal, muito bom dia a todos e todas. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca. Eu cuido aí das nossas comunidades e hoje uma live especial aí da Papo de Gente, né? A comunidade idealizada e comandada pela Coru. E para quem não conhece a Coru, vou apresentar rapidamente, antes da gente entrar no nosso tema, né? Nós aceleramos aí carreiras e negócios com soluções de aprendizado e quais são as nossas torres de atuação, né? Nós atuamos em três grandes frentes, tá? Tecnologia, growth, pessoas e performance, tá? Nosso modelo de formação é certificada por habilidades, e aí a gente tem desde formação do zero até upskilling e reskilling, tanto B2C quanto B2B. Tecnologia, nós atendemos engenharia de software, engenharia, ciência e análise de dados, produtos digitais. Na torre de growth, vendas B2B e B2C, Customer Success, Customer Experience e Marketing. E pessoas e performance, que é a torre que a gente está falando hoje aqui, RH de ponta a ponta, formação de liderança, diversidade e inclusão e também soft skills. Bom, aqui um pouquinho dos logos que a gente já atendeu, mais de 300 empresas, mais de 34 mil pessoas impactadas, grandes logos ainda atuando com a gente, né? Quem são os nossos idealizadores, né? O Dani Spolaor está super, né, participa super ali da nossa comunidade de RH, né, a Papo de Gente, hoje ele é nosso CEO, já passou pela Falcone e pela Ambev, Raíssa Florence, encabeçando aí a Torre de Growth, já passou pela Start, contabilizei, a Priscila Costa em operações, também passou pela Ambev e pela Movida. Antes de mais nada, da gente começar, tem dois super convites aí para vocês de hoje, na manhã de hoje. Eu queria convidar para quem não participa ainda da comunidade Papo de Gente, né? Já é a maior comunidade de RH do Brasil, mais de 2.600 líderes participam dela, né? O link vai estar aqui no chat para vocês, para quem não conseguir pegar o QR Code, mas o QR Code de entrada também da comunidade está aí. Participe da comunidade, tem muito conteúdo bacana lá dentro, inclusive essas lives acontecem, essas pautas acontecem lá dentro, tá bom? E fique à vontade para me perguntar também, quem já participa da comunidade, me chamar, fala, Muca, queria um tema desse, um tema tal, para a gente discutir, pode me chamar que eu coloco na agenda. E um último convite especial é do nosso Think Tank AI de RH, né, a maior chamada de cases de IA aplicada no Brasil. Então, a gente está buscando aí reconhecer e premiar, né, projetos que têm aplicação prática e que geraram impacto aí comprovado no seu negócio. Então, deixo aí o QR Code de entrada, e também o link vai estar no nosso chat, né? A Aline, que está aqui hoje, é uma das idealizadoras, então, se quiser me complementar, fique à vontade. E já passo também a palavra para você, se apresente aí para o pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo aí para a gente discutir esse tema de hoje. A gente vai falar em IA como ferramenta, IA como DNA da empresa e os desdobramentos disso dentro do RH. Então, Aline, muito obrigado. Se apresente aí para o pessoal e depois eu ajudo. Tá certo, obrigada, Moca. Bom dia a todo mundo. Eu sou a Aline, eu trabalho na Monox, Venture Capital brasileiro. Estamos no mercado há 20 anos, nós somos os mais antigos e assisto de camarote tudo que está acontecendo no mercado de tecnologia de startups desde que existe no Brasil, né? Então, nosso primeiro unicórnio foi em 99, que foi o primeiro unicórnio brasileiro, e desde então a gente acompanha muitas e muitas empresas que, enfim, fazem parte da nossa história e do ecossistema de inovação no Brasil. Minha função na Monox é como CHRO, então eu trabalho para o portfólio, funciono como uma CHRO fracionada para as empresas. Hoje são mais de 90 empresas ativas. E, obviamente, o assunto de AI está na minha rotina todos os dias, sem exceção. E estou acompanhando, já deve ter mais ou menos um ano e meio, enfim, empresas que realmente podem ser classificadas como native AIs que entraram no nosso portfólio. E para mim é óbvio que a gente está falando de um outro animal no zoológico, é um jeito de funcionar muito diferente. Então, quando eu me aproximei do Daniel e do Bivar, e nós juntos tivemos essa ideia, e a Raíssa, ela ouve muito a Ra, e nós tivemos essa ideia de fazer o Think Tank de AI. A nossa ideia era começar a realmente trazer para o dia a dia de todo mundo o que está acontecendo, porque olhando de onde eu olho, vai mudar demais. E a gente tem que primeiro entender como que aplica em RH e depois entender qual que é o impacto disso no funcionamento de uma empresa. E quando o Muca me convidou para fazer essa conversa,
A ideia dele era outra, era que a gente falasse de investimento. E eu falei, cara, na boa, não vamos falar de investimento, não vamos falar de algo que tá não tá aqui, tá gritando na minha cara todos os dias, que é a mudança do funcionamento de uma empresa que realmente é nativa, AI. E já vamos descobrir pelos cases o que a RH está fazendo. É incrível, mas ok. O que significa já começar diferente? Qual que é a aplicação prática de já começar a empresa com outro olhar? E aí, conversando com o Muca, eu falei, já sei quem que eu vou chamar para estar nessa conversa comigo. E assim, a Juliana vai se apresentar, mas vou dar um pequeno spoiler aqui. Convidei a Ju. A Ju já conheço tem um tempo, né, Ju? A gente já trabalhou juntas, ela foi do portfólio até outro dia. Então a gente já troca bastante. E eu acho que nós duas juntas aqui, a combinação de quem olha do meu lugar e dela que está vivendo na rotina, o que que significa ser essa empresa nativa AI, tem bastante coisa legal para trocar com vocês. E queria convidar vocês para fazerem perguntas, falarem, enfim. A ideia ninguém sabe para onde que a gente vai exatamente, estamos todo mundo aprendendo juntos, mas a ideia aqui é trocar e dividir as experiências que nós estamos tendo. Então é isso. De novo, muito obrigada pelo convite. Vamos bater um papo legal. Oi, Vai pessoal. lá, Ju. Bom dia, tudo bem? Estou super feliz em falar aqui com vocês. Como a Aline falou, eu estava numa das investidas da Monax, que é a Peer, fiquei lá por uns 6 anos, ajudei a construir o time de People da Peer, e aí me juntei ao time da Enter há mais ou menos 6 meses para fazer a mesma jornada, que é levantar do chão a área de pessoas. E aí a Enter, só para dar um resumo muito rápido, a gente tem um problema no Brasil, que é um país muito litigioso. Então, as grandes empresas têm muitos processos trabalhistas, de consumidor. Tem cliente nosso que chega a receber 10, 15, 20 mil processos novos por mês. Então, as empresas precisam dar conta da vazão, processar tudo isso. A maneira como elas fazem hoje é de uma forma mais manual, com pouca penetração de tecnologia. E aí o produto da Enter vem para ajudar a montar defesas, processar esses documentos em muito menos tempo, com mais profundidade e montar defesas em minutos, mais customizadas. A Enter tem 1 ano e 9 meses de vida, uma empresa bem nova. A gente foi investido pelo Sequoia, que é um fundo bem relevante americano. E hoje a gente tem 60 pessoas no time, são quase 20 empresas grandes que a gente atende. Então, muitos bancos, Nubank, Santander, Itaú, mas tem também companhia aérea, tem seguradora, tem um pouco de tudo, assim. Acho que esse é um resumo. E Ju, eu já vou começar a puxar aqui. A Inter é um caso, assim como no portfólio a gente tem, né? A gente não investiu na Inter, mas outras empresas que têm uma característica parecida de modelo, que é AI realmente como a base. Você Uhum, comentou que vocês têm 60 pessoas hoje, isso. e quando vocês levantaram a rodada da Sequoia, e de novo, isso é assim, é espelho do que a gente vive nas nossas aqui. É muito impressionante os valuations versus o volume de pessoas que você tem para a empresa funcionar. E é incrível como é que, em função de menos gente e muito uso de tecnologia, essas empresas elas chegam perto do lugar rentável mais rápido. Elas chegam perto do break-even mais rápido. E como consequência, o valuation dela fica muito grande. E aí, na hora que a gente olha isso, fala assim: caramba, olha que loucura. Né? Quando a gente pensa nas empresas startups do passado, você tem uma estrutura para um SaaS. Né? Você tem aquela estrutura que você vai, contrata gente, aumenta o volume de gente lá para go-to-market, produto, tecnologia, vai montando como se fosse uma empresa normal, enchendo de gente para daí ela chegar no resultado que se quer, que você já começa a ter retorno do mercado muito antes. E isso tem um impacto óbvio em estrutura organizacional e recrutamento. É, Me conta como é que está sendo para você essa saída, né, do olhar de uma empresa tech, startup, é, putz, até é esquisito chamar peer de tradicional, né? Acho que Muito maluco isso, para uma empresa realmente nativa AI, né? Que desde a primeira pessoa que está lá trabalhando, AI é sim. a base da forma de funcionar. Então fala para a gente estrutura organizacional e recrutamento, aí a gente troca uma bola aqui.
Nossa, acho que tem várias semelhanças e diferenças de uma para outra, assim. Acho que a primeira coisa que eu notei é isso que você falou, é absurda, é desproporcional quantas pessoas a gente tem e o quanto a gente consegue gerar de valor e valuation. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes, assim. A empresa consegue atingir resultados de maneira muito mais acelerada. E eu acho que isso acontece muito também porque o mercado está sedento por soluções de IA, né? Qualquer C-level de grandes empresas tradicionais quer ter um case nesse ano e nos próximos anos de AI que conseguiu cortar custo, que conseguiu investir nisso. É, e aí acho que a coisa que mais me chamou a atenção no início foi essa mentalidade de times muito enxutos. Então, na Peer, que é uma empresa tech, né, startup, a gente tinha um time relativamente pequeno, se você compara com grandes seguradoras, mas aqui acho que ainda mais evidente isso, assim. A gente tem praticamente de 60 pessoas na empresa, 45 são engenheiras. Quase todo mundo vem de históricos de engenharias de computação, elétrica, eletrônica, automação. Então, é uma empresa muito, muito técnica. A gente chama os nossos engenheiros de aquele engenheiro 10 times engineer, que é um engenheiro que vale por 10, porque tem uma capacidade de produzir muito, muito superior a uma pessoa que está seguindo uma carreira tradicional, um estudo tradicional, né? Tem muito software engineer que não está se atualizando, que não olha para IA e não usa isso no dia a dia, né? Você fala. E eu ia fazer um comentário quando você fala do 10 times engineer, eu acho que tem essa questão de valer 10, mas em que aspecto? No conhecimento técnico, com certeza, né? AI, a gente sabe que é tecnologia de ponta e ficar atualizado, mas aí eu vou começar a fazer as comparações com o que eu vejo do lado daqui das investidas da Monax, tem essa característica, mas eu entendo que também tem uma questão de flexibilidade de trabalho. Né? Uhum. Então, hoje você programa para isso, amanhã precisa de você para resolver um problema que esteja relacionado com AI, mas também para resolver uma questão financeira. Você pega essa mesma pessoa e coloca ela para resolver outro problema de negócio completamente diferente. Então, tem que ter uma versatilidade, talvez seja essa palavra, uma versatilidade nesses perfis que estão muito além de serem bons técnicos. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu vi um movimento de posições, as pessoas se moverem entre as posições com muito mais velocidade Hum. e, e muito mais adaptabilidade, vai, Sim. do que eu vejo nas outras. Você vê isso também? Está Vejo, acho que vejo em partes porque é uma startup, tem pouca gente, no começo é normal que todo mundo tenha um guarda-chuva maior, né, do que aí vai aumentando e naturalmente as fronteiras ficam mais demarcadas, mas eu acho que é bem da natureza de uma startup nativa de IA ter times muito híbridos e fluidos, assim. A Palantir, que é uma empresa de software americana de IA, é uma grande referência para gente. E a gente está construindo times muito similares, que é o time de deployment que a gente chama, né? Então são times, porque o que acontece numa empresa de SaaS natural é que você está lá focando em fazer um produto de SaaS que vai ser o mesmo para todos os clientes. Numa empresa de IA, você vai construir a plataforma de SaaS, mas você tem que adaptar o produto de IA para a realidade daquele cliente, com as regras de negócio daquele cliente, com os dados daquele cliente. Então, o que acontece é que a gente tem que criar núcleos de times que vão conseguir atender o cliente do ponto de vista legal, que é a área, né, jurídica, que é o que a gente faz, mas também programação, mas também conseguir falar sobre aumentar o share of wallet e vender mais para esse cliente. Então, você precisa, no mesmo time, vários tipos de habilidades diferentes e não necessariamente são pessoas diferentes. Às vezes são pessoas que têm mais de uma dessas habilidades e conseguem atender o cliente, mas também programar um workflow. Uma pessoa de produto a gente foi ter aqui depois de 2 anos de empresa, 1 ano e 9 meses de empresa, pra vocês terem ideia. Porque o Olha que time que loucura. atende está muito ligado ao time de engenharia. E aí, não acho que vai acabar a carreira de produto, mas eu acho que ela vai se transformando também, né? E é a mesma pessoa que no final faz atendimento de cliente, go-to-market, estratégia, customização de produto, no final é isso, né? Exatamente, exatamente. É, e a gente e tem uma outra característica também que acho que é legal, que eu tô vendo muito em recrutamento, as pessoas
naturalmente buscam aquela lógica de carreira tradicional. Então, é analista, vira sênior, coordenador e vai para uma carreira de gestão, né? As pessoas nas entrevistas perguntam, tá, mas a perspectiva dessa posição? Eu vou ter time? Como é que vai ser? Porque até startup a gente contratava no começo falando, cara, você vai ter oportunidade de criar um time enorme, né? Era essa, acho que é Sim. construir uma área e ser gestor de um time grande, montar o seu time. Acho que isso era um dos atrativos de contratar em startup. E hoje já não é muito por aí, assim. A gente tem uma visão de ter times pequenos, com pessoas especialistas, muito sêniores, com alto impacto, foco no resultado, e pouco espaço para fazer cadeiras de gestão, assim. Não, a gente não imagina a empresa crescendo para ter tantas camadas e ser muito hierárquica. É muito horizontal, né, Ju? É Muito. horizontal num nível incomum, assim, né? E nessa linha, fala para mim um pouquinho do que você está vivendo de experiência em recrutamento, porque aí eu vou começar dando um glance aqui do que eu vejo, né? Uhum. Aqui no meu grupo. Eu vejo uma dificuldade super clara de contratar alguém que já está no mercado trabalhando numa posição, por exemplo, de executivo, mesmo que seja um cara de tecnologia e tarará, porque é isso, vai ter menos time, vai ter que ser mais versátil. E não é como ele foi forjado até então. Esse é o Sim. primeiro ponto. E, por um outro lado, eu vejo uma dificuldade também de trazer a pessoa que é um researcher, um super técnico, porque para ele também se adaptar à realidade da empresa é uma aposta, porque ele é muito bom em ser super técnico de AI. Mas no final das contas é onde você tem hoje algum pool de talento com o conhecimento que você precisa. Então, como que é para você esse assunto? É parecido com o que eu estou vendo aqui? Você vê algo além, diferente? Me conta um pouquinho. Eu acho que é bem parecido, assim. A gente tem, é, hoje, por exemplo, o nosso time de engenharia, são 23 pessoas, se eu não me engano, e todas reportam para o CTO ainda. Isso não, não vai funcionar tanto no longo prazo, mas o foco realmente está em quem é muito técnico, que consegue, além de ser muito hands-on, e descer e colocar a mão na massa e fazer os modelos, ou fazer o logo e pensar na tela, enfim, colocar a mão na massa, mas também pensar na estratégia, conseguir olhar para frente. Então, é sempre um equilíbrio que a gente tem que estar buscando ali em recrutamento para conseguir essa pessoa que vai fazer os dois muito bem feito. Então, consegue ser hands-on, mas ao mesmo tempo pensar no futuro e fazer estratégia. Geralmente são pessoas diferentes, né? Em Pois outras. é, normalmente é diferente. E, gente, vamos parar e pensar aqui um minuto sobre o impacto disso na prática. Acabou carreira em que o próximo passo é virar gestor, ter time, ou sair da mão, botar a mão na massa para poder ter né, uma posição mais de gestão. Não é que acabou completamente, mas vai diminuir muito essas posições de gestão. O caminho é para uma base, na verdade, a base que a gente conhece hoje, provavelmente pequena, o que é o primeiro nível de liderança que a gente conhece maior, que é o especialista, né? Que é essa Aham. figura que vai, enfim, fazer muita coisa, e uma pirâmide na ponta muito, 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 muito pequenininha, É. né? Então, olha só, avaliação de desempenho, desenvolvimento, como que você dá complexidade para essa pessoa se sentir instigada, muda completamente, né? Essa resposta eu ainda não tenho. Não tem, Inclusive, nenhum de nós a tem. gente, a gente está montando esse time de AI Deployment, que é um time que eu acho que vai ser bem comum ter nessas empresas de IA. É, e a gente fica muito, tá, qual que é o time que monta o workflow para cada cliente, né? E a gente fica muito nessa dúvida, qual que vai ser o próximo passo dessa pessoa? Ela vai ser muito técnica, ela vai... Porque são mini consultorias, é como se fossem, a gente traz gente de empresas de tecnologia e pessoas de consultorias estratégicas. E aí vira meio que um núcleo de mini consultoria que consegue ali atender o cliente. Então, hoje a gente enxerga uma possibilidade de ter uma carreira como se fosse a consultoria, talvez, mas não sei se é bem adequado, porque ela também se pauta em ter um time grande, né? E aí, acho que outro ponto que eu vejo bastante também no recrutamento é
Acho que vai ficar cada vez mais difícil contratar júnior, porque o nível de expectativa, de exigência já é muito alto, mas tem um paradoxo que o júnior consegue, dependendo do júnior, ser melhor que o sênior, se ele souber usar as ferramentas disponíveis. Ele consegue entregar um sistema com, sei lá, vibe coding, com cursor, sozinho, sem precisar de um sênior. Então, acho que tem muita dúvida de para onde a carreira vai seguir e também como que a gente vai estratificar quem é júnior, quem é pleno, quem é sênior. O Sim. que que vai definir isso, né? Você sabe, Ju, que eu vi outro dia uma referência, que é a referência que me ganhou quando a gente fala sobre isso, que é a referência do piloto. Hum, Como que você forma um piloto? Não existe piloto júnior, né? é, Porque se ele cai com o avião, não te resolve. Não existe. Então, qual que é o conceito? O conceito é que você começa a operar com mais ou menos shadowing. E faz então você sentido. começa a ganhar Horas experiência de voo. com alguém acompanhando o que você está fazendo, até uma hora que você faz melhor, e você é menos supervisionado, até a hora que você, né, tem bastante experiência, horas de voo, você deixa de ser supervisionado, e aí, a partir desse momento, a métrica vira também igual de piloto, o volume de horas de voo e a complexidade do que você faz, porque aí você vai ganhando graduação, né? Você vai Acho ganhando. que Então, eu adorei essa comparação, porque é faz muito isso. sentido. Eu enxergo que a gente vai sair desse conceito super, né? E de novo, tá? Tem total consciência que a gente está falando de amanhã. Que a gente está Uhum, falando de um processo que para as empresas nativas de AI é óbvio, já está rolando. Mas pensando na realidade da empresa, da maioria de nós aqui, é um processo para chegar lá, né? Mas a gente sai desse mindset de carreira, de career path, que ainda tem muita gente que tem, né? Ou para esse conceito de sucesso, que é ter um time grande e deixar de uhum. operar para esse desenho de trabalhos mais individuais e com essa perspectiva de piloto, né? Que você vai ganhando horas de voo, experiência e profundidade. Exatamente, exatamente. E acho que eh, tem alguns desdobramentos em cultura isso também, né? É como a gente contrata e eu vejo que é uma empresa muito mais focada em o impacto, o resultado agora, do que construir planejamentos enormes e fazer roadmaps. Acho que não, a gente não, do que eu vivi, pelo menos em startup, né, em outra startup, é bem diferente nesse sentido. A gente está olhando a métrica ali agora, porque é muito rápido o impacto do que você está fazendo, né? E muda muito rápido também. A cada mês lança um GPT novo, um Gemini novo, e como conseguir medir se aquilo faz sentido, se a gente deve implementar aquilo, o que que é hype, o que que faz sentido para o produto, como manter o foco do time. Fala um pouquinho, Ju, desse FOMO, porque esse é um ponto que eu já me peguei pensando, né? Ok, é muito diferente, mas também para quem está nessa posição, tudo muda todo mês. Sim, Então, me conta um pouquinho de como que você sente isso no teu dia a dia aqui, aí, né? eu acho que tem uma questão de FOMO que é o produto que a gente criou, e eu acho que produtos em geral feitos com IA, eles são aplicáveis a vários problemas diferentes. Então, o problema que a gente está escolhendo agora é o jurídico, né? Mas ele é facilmente aplicado a outras vertentes de produto. Então, tem uma questão de FOMO do time, eu acho, que eu sinto cara, eu vi que dá para aplicar isso aqui. Por que que a gente não faz isso? Por que que a gente já não ganha mercado aqui? Ah, mas tal cliente me pediu isso. Então, acho que tem um aspecto cultural que a gente tem que fazer essa calibração constantemente de qual que é o foco da vez, se a gente deveria focar, se a gente deveria expandir, eh, conter a ansiedade para também não desviar o foco. O time tem 60 pessoas, você desvia 30, 40%, você já desviou quase a empresa inteira para fazer um novo produto, né? Então, acho que uma coisa que aparece muito em perguntas de all hands ou no dia a dia é isso de essa ansiedade por fazer outras coisas. Porque o produto ele é aplicável a muita coisa. Então, fazer esse balanceamento com o time, garantir que a gente está focado e acho que é uma coisa que deveria ser para toda startup, né? O foco, assim. Mas eu vejo muito acontecendo aqui, mais do que eu senti em outros lugares.
É, e essas mudanças de tecnologia que acontecem, né? Toda hora lança alguma coisa nova, do lado mais técnico. Acho que o time de engenharia ainda não sabe como se as mudanças que eles estão fazendo de fato estão melhorando. É, acho que ainda é meio qualitativo o que a gente avalia. É, obviamente vai se desenvolver para a gente conseguir medir os impactos de mudar uma tecnologia ou outra no produto. É, mas isso implica em ter pessoas que estão aprendendo continuamente, que estão antenadas, que estão ligadas, que conseguem ter capacidade crítica, senso crítico para entender, cara, faz sentido colocar isso, não faz? Isso é só pela tecnologia ou pela solução, o impacto no cliente? Então, acho que são dilemas, discussões que a gente tem aqui dentro, sabe? E você me fez lembrar uma conversa que eu tive com um desses founders, que é a conversa sobre a importância dos rituais, né? Porque como que a gente está falando aqui, é meia hora, né? É uma turma, no geral, você contrata pessoas que você quer que pensem, que sejam versáteis, que criem coisas diferentes, né? Que conectem coisas além do que a gente falou. Né? Quem desenvolve, mas também pensa em go-to-market, também customiza, enfim, também faz todo esse processo. Então, você precisa da criatividade e do olhar flexível, adaptável dessa pessoa, ok? Mas como é que você garante que você que está alinhado com o que a empresa está disposta a focar em, que é o que você acabou de falar? E aí essa conversa, né, por isso que me lembrou, tem muito a ver com, ok, rituais. Será que é ritual o jeito certo de garantir que esteja todo mundo na mesma página? Porque fazer touch points diários não é viável, né? Hum. Fazer reuniões de equipe, as equipes são muito grandes e horizontais, então também não necessariamente você consegue acessar todos. Como é que você faz alinhamento de cultura e como é que você faz alinhamento de foco? Então, esse é um assunto que foi uma discussão de uma hora minha com um dos founders, e que, pelo perfil dele, a gente chegou nos rituais e ele, dane-se, vou encher de ritual e é isso aí, que é o meu jeito de conseguir fazer isso aqui Sim. funcionar. E depois eu vejo se está de mais ou se está de menos, mas é o jeito que ele quis experimentar. Mas essa, para mim, é uma variável prática super RHzística, Aham. que a gente está falando aqui, que é difícil de você identificar qual que é um bom caminho, né? Eu vim de uma escola que, nossa, muitos rituais. Então, é uma coisa que eu percebi aqui que tem sido um push meu de colocar mais, mas o que eu tenho percebido é uma certa resistência a ter muitos rituais. Porque a coisa tem que Olha ser só. rápida, tem que ser objetiva, tem que. E aí, honestamente, eu não sei se é uma questão de ser nativo IA ou é uma característica cultural específica da Enter, né? É difícil dividir isso, discernir isso. Mas acho que existe uma certa urgência e uma resistência a modelos muito tradicionais. Tipo, por que que a gente vai ter uma reunião semanal da liderança inteira Isso. para fazer reporte do que está acontecendo, do que a gente vai fazer? Não, não precisa. A gente já está alinhado no que faz sentido e também é o momento da empresa, né? A gente, acho que as áreas sabem muito para onde que elas têm que ir. Eu acho que é muito óbvio agora, né? Mas a gente, por exemplo, faz daily, a empresa inteira. A empresa inteira faz dele. A É, gente é um faz. ritual super. Então a gente não tem essas reuniões todas de comitês e reunião de gestão, e, né, de liderança e retro, e não sei o quê, mas a gente tem daily. E a daily é basicamente dividida entre área de business e produto e engenharia. E meia horinha e ajuda a destravar. Acho que agora já está muito grande, né? 30 pessoas em cada dele já não está funcionando. Então a gente vai começar a dar uma segmentada. É, a empresa é presencial, é 100% presencial. Então, as coisas Olha só, 100% presencial. 100% presencial. Inclusive, é uma das nossas maiores dificuldades de contratação, né? Mas eu acho que o presencial, ele ajuda a tomar a decisão, assim, instantaneamente. A Uhum. gente faz, e aí eu não sei se isso pode soar um pouco controverso, mas a gente faz mapa de sala. Ó, Para estimular que as pessoas, engenharia esteja com AI deployment, que esteja com sales, para misturar, porque senão ficam os silos.
E aí isso gera muita conexão, assim, a gente dá incentivos mensais para as pessoas se conectarem, a gente sorteia grupos para as pessoas saírem juntas, então tem essa preocupação, assim, surgiu uma perguntinha ali. Eu acabei Ah caindo. lá. Eu não, eu perdi a perguntinha. Eu caí, a internet caiu, eu voltei. É sobre saúde mental, né, do time. É sobre saúde mental. Vai Oi, lá. Virginia. E- É, Desculpa, achei que você quisesse que eu li essa pergunta. Não, pode ir, pode ir. tá. É, olha, eu não tenho nenhuma. Bom, 5 meses de casa, né? Então, assim, não tem nenhuma grande coisa que a gente tem feito nesse sentido. O que a gente faz aqui é tentar dar conforto, dado que o ritmo é intenso e é presencial. Então, a gente dá uma ajuda de custo para quem mora no entorno, num raio do escritório, por exemplo. E aí, acho que, assim, 60% das pessoas moram a 1,5 km do escritório e vêm a pé. Então, isso já melhora muito a qualidade de vida delas. Preciso pensar em algumas outras coisas, mas acho que essa é uma das principais, assim, que eu tô vendo, sabe? Para ajudar as pessoas. Eu vou trazer uma perspectiva diferente aqui, até porque, ao contrário da Ender, eu não estou lembrando todas, mas tenho praticamente certeza que todas as empresas do portfólio que a gente tem, que tem essa característica, elas não são 100% presenciais. E a questão do presencial, morar perto faz muita diferença, né, Ju? Que é o que Uhum. você está trazendo. Faz muita diferença na qualidade de vida. Agora, a leitura que eu tenho sobre isso é que, apesar de já tenho que 2 anos que a gente já tem empresas com essa cara, é que a gente ainda não sabe. A gente É, não tem um problema de verdade ainda. Por que que a gente não tem um problema de verdade ainda? Vamos ser pragmáticos, a gente está falando de uma população que tem uma remuneração mais alta do que a média, né? A gente tem pouquíssima gente dentro das empresas que tem cargos de entrada, então já é uma remuneração diferente. Segundo, para essa, né? Não sei se alguém gosta de futebol, eu gosto muito para esse jeito de funcionar meio carrossel holandês, né? Que você joga em todas as posições. Então, para funcionar, é quem tem também um nível de adaptabilidade diferente, que nós sabemos que não é todo mundo que tem, né? Acho que é uma ilusão, a gente fica, né, se enganando que todo mundo aprende tudo, não é bem assim. A gente está falando de um traço de skill muito, né, de comportamento muito estrutural. Mas já são pessoas que têm adaptabilidade fora da média, o que também facilita na questão né, da saúde mental. E tem um terceiro ponto que, como é muito fancy, a gente tem pouca coisa no mundo mais na moda hoje que trabalhar com AI, vamos falar a verdade? Parece é, coisa mais, né, muito hype, muita besteira, até por isso que a gente montou né, o slogan do Think Tank, menos hype, mais realidade, não é de graça, porque tá todo mundo falando disso para todo lado, não sei o que e tal, mas para quem realmente está trabalhando é muito exciting, assim, dá muito, né, você é retroalimentado pela adrenalina e pela endorfina de estar trabalhando com o assunto do momento. Então, isso tudo para dizer, Virginia, que eu não tenho, na minha opinião, a gente não tem clareza de qual é o impacto em saúde mental ainda. Porque essa realidade da Enter, como eu disse, né, ser presencial tem uma variável diferente, mas também comparando com as minhas aqui, é meio esse padrão, esse tipo de perfil, com esse tipo de característica. Então, não sabemos ainda. E olha que eu estou falando de que a gente tem empresa aqui no Brasil, a gente tem empresa no Chile com essa cara, a gente tem empresa nos Estados Unidos com essa cara, e é meio cross-border, é tudo meio parecido do que diz respeito ao perfil, a forma de funcionar. Então, iremos descobrir, não sabemos. Essa é a minha opinião. não, eu concordo. Esse negócio de adaptabilidade que você comentou é a mais pura verdade, assim. Em processo seletivo, uma das coisas que a gente mais tenta investigar, entender, é o quanto essa pessoa consegue navegar num ambiente muito intenso, o quanto ela já viveu coisas parecidas, quanto ela consegue navegar em incerteza, em alta carga de trabalho, né? Não, é óbvio. Mas Acho aí é igual às outras startups que é também, né, igual, Ju? Eu acho né? que nesse É aspecto igual. de carga de trabalho É é parecido, né? meio parecido. Sim. A adaptabilidade que você trouxe, que eu acho que é o ponto, né?
Sim, sim, com certeza. Tem mais uma perguntinha aqui. Vou ler alto para todo mundo. Vamos lá. Boa. Uma Isso. pergunta para Juliana. Você Desculpa, trabalha em pode. uma empresa de AI, então imagino que também utilize ferramenta de IA para desenvolver o departamento de RH. Na sua opinião, a IA contribui ou dificulta a criação de uma cultura organizacional mais humana? Essa é boa também. Sendo colocada na fogueira aqui. Jorge, eu uso o IA em um processo hoje. Quando eu entrei não tinha nada, tá? 5 meses atrás de People, então tá em construção. E eu uso uma ferramenta americana que me ajuda a fazer sourcing de candidato e disparar e-mail para fazer hunting. Então, a principal dor agora é recrutamento. Então, foi o primeiro lugar que eu comecei a olhar. Eu confesso que não tenho amado tanto assim. Eu acho que uma pessoa buscando, às vezes, ali, pode ser até meio contra, né, a empresa que eu tô, mas eu gosto de. Acho que nem sempre vem na qualidade que a gente espera. Então, são testes que a gente tem feito. É, e entrevista com uma ferramenta de IA também que a gente usa para resumir. Eu coloco na ferramenta as perguntas que eu vou fazer, dependendo da entrevista, se ela é mais objetiva, né? Se é de começo de processo. E ele anota tudo dentro de cada pergunta, eu jogo isso no ATS e facilita muito a vida. Então, hoje é assim que eu estou usando, por enquanto. Tem E, e algumas. se a- Desculpa. Não, pode falar, depois eu falo. Não, tem algumas empresas, eu já vi algumas empresas brasileiras que estão fazendo coisas legais em folha de pagamento e tal. Ainda não usei nenhuma delas, não testei, mas eu também não quero ficar aquilo que eu falei mais cedo, né? Não quero ficar usando só pela tecnologia em si. Acho que precisa resolver o problema. Então, precisa separar muito bem o que que faz sentido, o que que resolve a dor, ou é só mais um copiloto que você tem que fazer muito trabalho ainda e não, de fato, resolve sozinho o problema. Então, acho que é isso. E aí, sobre uma criação de cultura mais humana, ah, olha, eu acho que o que me lembra essa pergunta tem dois aspectos, assim. Acho que em relação ao nosso produto, eu já vi debates morais aqui dentro sobre substituição das pessoas. Então, nossa, o nosso produto vai substituir advogados, por exemplo. O nosso produto está fazendo com que pessoas ganhem menos causas trabalhistas ou de consumidor, por exemplo. Então, eu vejo que tem essa preocupação e essa racionalização, e a gente entra nessas conversas assim. Então, acho que é legal ver que ninguém perde de vista isso. E no final do dia vai acontecer, né? Aí a gente quer que o Brasil esteja nisso ou não? A gente quer ficar para trás ou não? Então, acho que o Brasil fazendo um negócio desse, sendo produtivo, ele desponta na frente junto. Então, é uma coisa que eu vejo que o pessoal fala sobre ser mais humana. E a gente tem algumas, falando agora do lado de colaboradores, a gente faz muitos eventos, a gente traz os cônjuges das pessoas para dentro da empresa, para os eventos da empresa, para os happy hours. A gente promove encontros para fazer talks com investidores ou com pessoas que são importantes na área para promover troca. Então, eu acho que a empresa, no geral, ela se preocupa bastante com promover essas interações, assim, sabe? Não vejo que por estar num produto de IA, a gente perde o aspecto humano. Pelo contrário, eu acho que eu sinto hoje que é uma empresa bem. Todo mundo interage muito e a gente cria situações para fazer com que isso aconteça também. Não sei se eu te respondi, Jorge. E se eu puder fazer alguns comentários relacionados com isso, acho que tem um ponto que você traz que é meio bem questionável, sabe, Ju? Esse trem já saiu da estação. Não adianta, se a gente não se adaptar como companhia, qual é claro com o teu negócio e com o AI mais ou menos embedado, né, como central no negócio, só vai perder competitividade que também vai terminar com as pessoas sem oportunidade. Ou seja, Exato, exato. né, você chega no mesmo lugar de um jeito pior. Agora, o que me preocupa mais, que é menos sobre a cultura
da companhia e é mais sobre mundo propriamente dito, assim. Vou fazer dois comentários que estão muito na minha cabeça. O primeiro delas é que a base da pirâmide vai diminuir. Acho que isso aí já é meio, né, meio infelizmente óbvio para todo mundo. E aí? A solução é reskilling, né, upskilling. Não sei também. Quais são as áreas que vão ter a demanda humana no nível que você consiga readaptar essa turma inteira? Então, eu acho que a gente vai viver uma mudança que, no limite, galera, na minha opinião, virou uma mudança até geográfica. Acho que mais gente vai sair dos grandes centros e voltar para o interior para poder fazer trabalhos que são trabalhos que, né, que são é, de aqui valem pouco e lá valem muito. E a gente está falando de trabalhos de cuidado, trabalhos diversos que são mais orientados ao ser humano e vão ter vidas até melhores no final das contas, menos 2 horas em transporte, menos isso aqui, vão criar sua família em outra realidade. Então, acho que esse é um movimento populacional, geográfico, que eu acho que realmente corre risco de acontecer. E o outro comentário que eu ia fazer é que também, se a gente não agir, e isso é algo que tem que estar na nossa cabeça, e aí, Jorge, obrigado pela pergunta no que diz respeito a isso, quem vai ser mais impactado é quem tem menos acesso à informação, quem tem menos acesso ao upskilling, ao reskilling, enfim. Então, existe uma possibilidade de aumentar o gap social. Se isso não for uma pauta. Qual que é a solução? Quem sou eu? Não tenho a menor ideia. Mas eu vejo essas variáveis como variáveis bem, bem importantes. E aí, para quem tiver curiosidade, disponibilidade, ou também tiver esse assunto na cabeça, né, um bichinho falando dentro do ouvido de vocês sobre isso, esse é um assunto muito forte no SXSW desse ano. E tem três pessoas que falaram bastante disso, que eu acho que vale a pena depois quem quiser olhar. A própria Amy Webb, que talvez seja a figura mais famosa do SXSW, o Scott Galloway também falou bastante sobre essa perspectiva. E a última é a Margaret, que eu esqueci o sobrenome dela agora, desculpa, mas ela... Eu mando depois para você, mando para você, Muca, o nome, se quiser, você distribui. Mas ela fala especificamente sobre a população que é menos, né, tem menos acesso e menos conhecimento, como que pode se ajudar no upskilling, no reskilling, ou simplesmente recolocação dessa, né, mudança de olhar corporativo para essa população. Então, não é exatamente a tua pergunta, Jorge, mas conectando um pouco aí também. Vamos lá, temos mais perguntas? Pessoal, quem quiser aproveitar esses últimos minutinhos de live, pode deixar a perguntinha no chat, ou quem quiser também abrir o microfone e fazer a pergunta ali, também está liberado, tá bom? Tem um microfone que abriu aqui, mas não sei se vai perguntar. Não, então, Ju, eu vou te Não, fazer acho uma que não. pergunta. Diga. Vamos lá. Posso fazer O uma que que você pergunta? já... Por favor, vai lá. Desculpa, Aline, obrigada. Imagina, vai lá. Gente, eu tô adorando essa conversa. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu trabalho na Nilo. A Nilo é uma empresa também investida, não da Monax, mas uma empresa investida. E a gente fez uma viagem recente para o Vale com as lideranças da Nilo. E a gente conheceu muitas empresas que nasceram AI também. E eu fiquei curiosa para saber, Juliana, você disse, a gente contratou a primeira pessoa de produto há um mês, né? Com 2 anos de empresa. E eu conheci empresas que ainda não têm, e tem tipo 3, 4 anos de empresa, não tem produto. Você falou sobre deployment, acho que é Forward Deploy Engineer, que é o que eles têm usado muito lá. E Sim. são essas as pessoas que estão fazendo a conexão com o cliente. Eu fiquei curiosa para saber como que foi a decisão, então, de depois de quase 2 anos, por que contratar uma pessoa de produto, né? O que que surgiu de necessidade, o que que mudou em relação a isso? E uma segunda, se eu puder fazer, é um pouco. A gente conheceu uma empresa que nasceu também nativa e foi vendida agora, depois de 3 anos, e eles nunca tiveram uma pessoa de people na empresa. E aí inclusive, eu era a pessoa de people na conversa, a gente tinha
pessoas de negócio, e aí eu fiquei assim, num dilema do tipo, deixa eu me abrir para ouvir o que ele tá falando, porque ele tá falando tudo que eu construí de um jeito muito diferente do que eu acredito. E ele falava sobre eu não acredito em processo de recrutamento que é feito por people, eu não acredito em ciclo de avaliação. Ele falou muitas coisas, ele como fundador da empresa, né? E ele Uhum. também depois falou, bom, mas eu escalei essa empresa e vendi em quase 3 anos. Pode ser que nos próximos anos eu teria que lidar com isso, porque ele escalou a empresa e vendeu com 30 pessoas na empresa. Então, e dessas 30 é exatamente o que você falou. 30 pessoas, 20 eram engenheiras, pessoas que se formaram no ITA e direto para a empresa. Então, acho que tem exatamente esse perfil que é o que vocês estão entendendo que vocês estão construindo aí. Mas eu também fiquei muito curiosa para entender o que de people é aceito e o que está muito diferente do que você estava acostumada a tocar nas outras empresas, né? Porque para mim foi muito chocante, assim, ele falou, discordo de todos, não, se tiver uma pessoa com uma agenda de treinamento, tá errado. Se tiver uma pessoa com uma agenda de ciclo de avaliação, tá errado. E aí eu, né, tipo, eu ainda tenho pensado muito nisso. Faz um mês que eu voltei e eu tenho, tipo, a todo momento me questionado sobre o que eu acredito e qual vai ser o novo jeito de. Você falou de eu acredito que produto não vai deixar de existir, eu acredito que people também não, mas certamente de um jeito muito diferente, né? Então, sei lá, eu misturei tudo aqui, mas eu queria ouvir vocês sobre isso. Legal. Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís. Obrigada, Thaís. Polêmico esse fundador. É, Sobre a primeira pergunta de produto, a gente, depois de 2 anos, a gente começou a ter um mar de possibilidades do que a gente pode priorizar dentro do produto. A gente começou a cada vez mais cavar e achar avenidas de crescimento e avenidas de desenvolvimento do produto. E ter alguém de produto foi uma decisão de ter alguém para ajudar a priorizar e organizar essa agenda. Acho que é isso, assim. Só que eu não sei se vai vai caminhar para ser como aonde eu trabalhava, por exemplo, que você tinha ali um head de produto e vários PMs abaixo, né? Não sei se isso se faz tão necessário, é, mas acho que hoje foi justamente porque a gente tem um time de AI Deployment, que é como a gente chama, que é parecido com esse que você viu. São pessoas que vieram de consultorias, mas que têm esse background técnico que a gente comentou, e eles ficam muito no cliente. É, então, eles estão sempre cheios de feedbacks e de ideias de como o produto pode ser resolvido. Eles vão direto em engenharia, não tem barreira, não tem nenhum tipo de processo que eles precisam fazer, né? É muito fluido, é, mas a gente precisa de alguém para organizar a casa, para organizar o que que vai gerar, para entender o que que gera valor mais rápido, de acordo com a estratégia, onde a gente quer chegar, o que que a gente deveria fazer primeiro, o que que tem mais impacto e menos esforço. Então, acho que é alguém para concentrar, sabe? Colocar isso na mão de AI Deployment tiraria deles tempo de estar com o cliente. Então, foi por isso, assim. Sobre a pergunta a pergunta foi se eu acho que o que que eu tô sentindo que People tá fazendo hoje, né? Qual que é o papel de People dadas essas mudanças todas? E por exemplo, dos processos que, né, são tradicionais de people, talvez, vamos dizer assim, Uhum. como que você vê isso sendo construído aí? Se você tem pensado esses processos de forma diferente, como os rituais e as rotinas dos outros times também estão sendo pensados? Sim. Eu acho que do lado de recrutamento, o que eu vejo mais de diferente é que é um recrutamento que namora muito mais, que encanta muito mais o candidato, mais de longo prazo. Eu tenho nomes que estão no pipe desde antes que eu cheguei. Pessoas que ficaram um ano para a gente conversar, porque são pessoas caras e altamente qualificadas que eu estou competindo com empresas de fora, né? Eh, pessoas com conhecimentos raros, né? Não, porque hoje a gente não tem como você exigir 6 anos de experiência em IA, tipo, é uma coisa nova, né? Então, quem sabe muito, não é tão comum. Então, acho que no recrutamento tem essa grande diferença de não seguir aquele padrãozão de etapas, ter criatividade para envolver o candidato no contexto da empresa
para ele entender o que que é trabalhar aqui e tomar uma decisão mais consciente, a gente faz um esforço muito maior, tá? E tem um pouco também de ser presencial, então acho que acaba impactando por aí. Recrutamento foi de longe a área que eu mais desenvolvi até agora. Acho que tem outro aspecto também que é a gente avalia tecnicamente todo mundo, muito. Então, todas as áreas têm etapas técnicas. Acho que é mais intenso isso do que eu vivi em outras empresas. Do lado de performance, que talvez seja uma outra área que a gente está olhando, a gente começou a fazer um ciclo mais rápido, trimestral e muito simples. Tipo, 2 perguntas assim. E a gente começou a fazer isso muito porque as pessoas estavam precisando de feedbacks. Eu fiz pesquisa de clima e tal, e uma das coisas que apareceram foi, a gente sente falta de feedbacks mais formais. Então, foi por isso. Eu acho que eu estou construindo soluções à medida que a necessidade está aparecendo, e bem customizada e com foco em ser objetiva, simples, que agregue valor, sem, tipo, 10 competências, todos os valores, sabe aquela loucura? Não é isso que a gente está fazendo, por enquanto, pelo menos, né? Acho que daqui a um ano eu vou ter mais coisas para te contar. Eu queria construir um pouquinho em cima da avaliação de desempenho. Primeiro, avaliação de desempenho do que eu estou vendo das nossas aqui. Avaliação de desempenho não é técnica. Aquele what não existe. Até porque você não tem como ter clareza de qual que é a parte da pessoa na entrega. É o pacote, né? Como tem essa pegada meio carrossel holandês aí. Tem muita mudança, o projeto em si, bem e mal, não necessariamente está tão relacionado com uma pessoa, é meio a mil mãos, então a avaliação técnica não tem. Agora, a avaliação comportamental, sim. E no ponto da Ju, sem muita tecnologia, vamos chamar assim, muita complexidade, valores, enfim, mas muito stakeholder feedback, que é a característica, né, consequente desse movimento, assim. Então, funciona bem time, consegue interagir bem, gosta de trabalhar com, não gosta de trabalhar com e acabou. Então, é isso que eu estou vendo de avaliação de desempenho, ciclos curtíssimos. E aí, um ponto que me preocupa, para ser sincera, porque, de novo, né, um outro jeito de trabalhar, nós estamos entendendo ainda o que vai ser, mas uma coisa que me preocupa é o desenvolvimento dessas características comportamentais. Porque, como muito rapidamente para de funcionar, quando não funciona, sai muito rápido. E aí, como é que você desenvolve? Como é que você não faz sair tão rápido, já que foi tão difícil achar? Como é que você faz, né, essa combinação de conseguir ajudar a pessoa no que ela precisa, enfim, em função dos resultados do feedback, ela se mantém ali até a coisa engrenar de volta. Então, essa é uma parte muito difícil e, para mim, o desafio quando a gente está falando de avaliação de desempenho dessa nova forma de trabalhar, vamos chamar assim. Muito bem, temos mais algum ponto? Acho que a gente está chegando no fim, temos aí poucos minutinhos. Obrigado você, Thaís, pela participação, pelas perguntas. Aline, tem mais algum ponto, algum recadinho que você queria deixar para o pessoal, ou a Ju? Na verdade, eu quero deixar um recadinho de que não sabemos para onde vai, mas está mudando muito. Então, gente, vamos gastar energia, tempo pesquisando, estudando, vendo o que está acontecendo, porque a gente vai construir junto. Tá na nossa mão construir junto. Então, de propósito, a gente propôs algo bem fora do comum quando a gente fez essa conversa aqui. Eu sei que são a minoria das empresas por enquanto, mas espero que tenha sido interessante para vocês fazerem um contraste de realidades. Maravilha. Muito bom. Então, muito obrigado aí pela presença novamente, Aline, Ju, né, pelo tempo de vocês. Foi excelente. O pessoal que ficou até o fim também, muito obrigado, né? O pessoal da comunidade, na próxima semana, a live já vai estar editada, gravada lá para vocês. Eu solto na comunidade em breve, tá bom? E até a próxima live da Papo de Gente. Um abraço. E para quem ainda, o link do NPS está aí, gente, super importante, né? E fazer a sua avaliação lá, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada Obrigada, pelo gente. Obrigada, prazer. Ju. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Aline. Um beijo. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau.